Bom, vamos iniciar então o contrato de fiança, que nada mais é do que uma garantia pessoal, também chamado pela doutrina de caução fidejussória. Você não pode confundir a fiança com uma garantia real, uma hipoteca, um penhor e uma anticrese, pois na fiança o que eu tenho é uma obrigação de garantia. Nós observamos na fiança a ideia do haftung sem o schuld, o que aprendemos no direito obrigacional. O haftung, que significa a responsabilidade, a obrigação, sem que ainda haja o débito. Vamos imaginar, num contrato de fiança, acessório ao contrato de locação. O contrato locatício, por exemplo, regido pela Lei 8.245, a Lei de Locações, muitos dos contratos exigem, para que haja locação, que haja ali a presença, que tenha a presença de um fiador. E esse fiador, então, assume uma obrigação sem que ainda haja o débito. Então, na fiança, a caução fidejussória, o que eu tenho é uma garantia pessoal, ok? Pois bem, então atentem-se aqui à questão do 818, que tem o conceito. Trata-se de garantia fidejussória em que um terceiro fiador passa a garantir pessoalmente perante o credor a dívida do devedor com seu patrimônio, tendo dessa forma uma responsabilidade sem débito. Foi o que eu falei, uma obrigação de garantia, o que difere da obrigação, por exemplo, civil, porque na obrigação civil eu tenho a obrigação e tenho o débito. É só você pensar na responsabilidade civil. O que existe na responsabilidade civil? A violação de um dever originário. O cara viola um dever originário e aí surge o dever de reparar o injusto, que é um dever sucessivo. Nada mais, nada menos do que a própria responsabilidade civil. Então, a obrigação de garantia difere da obrigação civil, pois na obrigação de garantia eu tenho a presença do haftung, da obrigação, sem que ainda haja um schuld, sem que haja ainda o debitum, o débito. Ok? Pois bem, então aqui, antes de ingressarmos na natureza jurídica do contrato de fiança, aqui o 818, ele diz, como eu falei já, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. E aqui a gente chegou a falar do contrato de locação. Tá lembrado? Que eu há pouco tempo disse para você que a fiança ele é um contrato acessório, por exemplo, ao contrato de locação. E aí, falando de contrato de locação, vale lembrar da súmula 549 do STJ. Então, deixa eu colocar aqui naquela observação aqui para vocês, ó, OBS para a súmula 549 do STJ, que diz que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação. Então, se um fiador ele assumiu essa obrigação pessoal, perderá ele, mesmo que seja o único bem, mesmo que seja o bem de família, perderá ele o bem frente a essa fiança assumida num contrato de locação, segundo a súmula 549, que diz que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação. Bom, aí o seguinte, o artigo seguinte, o artigo 819, faz com que eu também faça uma observação para você com relação aos contratos de locação e a fiança. Porque, olha só, reza a lei no artigo 819, deixa eu ler aqui no meu código, a fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Então, a fiança não admite interpretação extensiva. Ok? Não admite interpretação
extensiva. Então, aqui vale a pena fazer uma remissão para a súmula 214 do STJ, que diz que o fiador na locação não responde por obrigações assumidas resultantes de aditamento a qual não anuiu. Então, a súmula 214 do STJ, olha aí, 214, o que ela diz? O fiador na locação não responde por obrigações assumidas, obrigações resultantes de aditamento a qual não anuiu. Aqui a gente vai trabalhar com o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, ou seja, o princípio da res inter alios acta. Então, se houve um aditamento, este aditamento só vai ser válido entre as partes. Princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Res inter alios acta. Res inter alios acta. Ok? Relatividade dos efeitos do contrato. Relatividade dos efeitos do contrato. Esse é um ponto aí importante. Veja que eu trabalhei 2 súmulas do STJ contigo. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar a estudar a natureza jurídica do contrato de fiança.